A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia! Muito bom dia para você, um domingo de paz, um domingo de alegria e de esperança. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, Fã FM 99.7, Fã FM Carmópolis 94.3. E agora, gente, claro, no YouTube, onde você acessa Fã Play Aracaju e acompanha o nosso Viva Bem. Daqui a pouquinho vai estar disponível para você. Se inscreva, curta, compartilhe. Nosso Viva Bem é um oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com o Lagarto. Telefone é 2106-7100. Conosco, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945. Telefone é 2105-9900. Conosco, Unimed Sergipe. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. E a Unimed cuidando também de você na prevenção aí e o combate à Covid-19. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje, 2 temas importantes. Nós vamos abordar 2 campanhas deste mês de setembro. A campanha de doação de órgãos, o Setembro Verde, e a campanha do Setembro Dourado de combate ao câncer infanto-juvenil. Na primeira entrevista, nós teremos o Benito Fernandes, que é coordenador da Central de Transplantes. E na segunda entrevista, o nosso quadro Alô Doutor, com o Dr. Venâncio Gomes, que é oncologista pediátrico. Então, você vai gostar muito, é muito importante você acompanhar essas 2 entrevistas. E eu vou um rápido intervalo e volto em seguida já com o nosso bate-papo de hoje. E antes disso, você vai ouvir uma dica de saúde. Você sabia que o dia 23 agora é o dia de combate ao estresse? E quem não anda estressado, hein, gente? Pois é, volto já já. Viva Bem. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A Clínica Integrada Homo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Dicas de saúde. O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar. Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos em silêncio, sem pensar em nada de especial. Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro. Viva Bem. Magna Santana. Entrevista. Olá, gente! Começando o nosso bate-papo aqui com Benito Fernandes, como anunciei no início aqui do nosso programa. Benito Fernandes é coordenador da Central de Transplantes de Sergipe. Estamos no Setembro Verde, que lembra a importância da doação de órgãos. Campanha realizada esse mês, ela pretende conscientizar, ela tem esse propósito, que é conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador de órgãos. E, claro, isso tem um significado extremamente positivo, de gesto de amor ao próximo, de transformação
né, de vidas, de salvar vidas. Benito, obrigada mais uma vez por arranjar um tempinho e vir aqui bater um papo conosco no Viva Bem. Bom dia. Nós que agradecemos, Magda, a oportunidade. É muito importante a gente aproveitar os veículos de comunicação e você é uma parceirona que sempre ajuda, que sempre colabora, a primeira a mandar o nosso vídeo da campanha. Então só tenho a agradecer a você por todas as oportunidades, por todo o carinho em abraçar essa causa que, como você disse, é tão importante para todo o segmento da sociedade. Pois é, Benito, mas a gente sabe que infelizmente falar em doação de órgãos, doar órgãos é sempre um tema complicado, é um tema difícil, é delicado, e você continua esbarrando, infelizmente, no preconceito, no medo e na desinformação. A campanha Setembro Verde, essa conscientização também visa sempre o esclarecimento? Exatamente, a gente tem de aproveitar essas oportunidades e instrumentalizar a sociedade para que as pessoas, de posse desse conhecimento, possam tomar uma decisão com mais tranquilidade, com mais confiança. Nós ainda temos assim um preconceito, um tabu muito grande em relação à doação de órgãos, porque nós intensificamos os nossos trabalhos voltados para o doador falecido. E quando a gente fala de morte, as pessoas têm um certo receio, um certo preconceito. Mas a gente sabe que a única certeza que nós temos na vida é que uma hora nós morreremos, né? Nós não somos desse plano, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E a gente precisa, nesse momento, ajudar as pessoas. Hoje nós temos mais de 41 mil pessoas no Brasil aguardando por uma doação. E essas pessoas são desconhecidas para muitos, mas pode ser meu irmão, meu filho, alguém muito próximo de mim, e a gente tem que despertar isso nas pessoas, né? E se fosse você aceitaria um órgão para salvar a sua vida? Essa é a nossa reflexão desse ano. Pois é, e é uma pergunta que eu tenho certeza que faz com que as pessoas parem mesmo e reflitam, porque a gente ouve de outras pessoas, a gente ouve sempre as pessoas falarem sobre isso, mas você nunca se imagina estando numa fila, né? Então é importante que falemos sobre esse assunto, que conversemos sobre esse assunto, que a gente conheça a importância dessa doação. Então, para que as pessoas saibam quem é que pode doar, como é que pode doar, o que é que de repente pode ser doado, né? Todos nós podemos ser doadores, né? Aquele paciente falecido que efetivamente doa órgãos é aquele que tem morte encefálica. Então, para a gente ter uma ideia, apenas 2 a 3% dos óbitos que acontecem no hospital são óbitos por morte encefálica. Então, são poucas as pessoas que terão a oportunidade de ser doador de órgãos. Mas, como a gente sempre enfatiza, nós precisamos falar para os nossos familiares, porque são eles, segundo a legislação brasileira, que podem assinar autorizando a retirada desses órgãos. Então, cônjuge ou parente até 2º grau é quem pode estar autorizando a doação de órgãos. Daí a importância deles estarem cientes desse nosso desejo, porque isso facilita muito essa decisão. Então, a gente ainda tem um preconceito, porque as pessoas, na prática, desconhecem um corpo, um cadáver, que tem um coração batendo, né? A gente sempre pensa que a gente morre quando o coração para e todos os órgãos param. Na verdade, a gente morre quando o encéfalo ele morre, né? Então, tudo que está dentro da nossa cabeça, que é uma caixa fechada, né? E quando a gente tem um edema, ou seja, um inchaço aí, e esse inchaço ele impede o fluxo de sangue, então essas células onde o sangue não chega, elas morrem. Então, por conta disso, esse paciente perde toda a estrutura tronco respiratório, e aí há necessidade de um equipamento que é o respirador para a gente conseguir manter esse coração batendo por algum tempo, né? Então, é essa a oportunidade de se doar órgãos. Então, é importante que as pessoas tomem conhecimento que aquele paciente ele não está em coma, né? Porque no coma as células do encéfalo estão vivas e a pessoa pode levar anos e um dia ela acorda. Na morte encefálica, não. Isso é irreversível. O Brasil ele adotou critérios rigorosos nesse diagnóstico, então tem que ser feito por 2 médicos.
capacitados, então não é qualquer médico. O Brasil ele ainda exige um exame complementar, onde você vai visualizar que não tem metabolismo, não tem atividade elétrica ou não tem fluxo sanguíneo, e só a partir daí é que a pessoa é declarada morta e é feita a entrevista para oferecer à família a oportunidade de se doar esses órgãos. Às vezes, eu já ouvi inclusive, e essa questão da dúvida, e é bom saber que as pessoas saibam que é extremamente seguro, porque as pessoas ficam com medo, mas meu Deus, enfim, né? Há sempre um medo em relação a isso. No caso de uma parada cardíaca fulminante, esse coração imediatamente ele parou, mas há chances de se doar algum órgão? Isso. Quando a gente, que é a maioria dos óbitos, né, ocorre a parada cardiorrespiratória, o sangue para de circular e as células morrem porque não estão recebendo oxigênio. Sim. Então esses órgãos, na verdade, já estão mortos, né? Não tem mais como a gente fazer esse transplante. Mas esse cadáver que tem um coração parado, ele pode doar as córneas, né, até 6 horas depois da parada cardiorrespiratória. Para isso, a gente precisa saber a causa da morte e o parente, cônjuge ou parentes até 2º grau autorizar essa doação. Hoje aqui no estado nós temos 210 pessoas aguardando por um transplante de córnea, né? E a gente tem óbito por parada cardiorrespiratória toda hora. Então nós não deveríamos ter fila para córnea, né? Sim. Porque é um óbito que acontece com muito mais frequência. Bom, nós estamos conversando com Benito Fernandes, que é coordenador da Central de Transplante de Sergipe. Nós estamos no Setembro Verde, que é um mês de conscientização, que lembra a importância da doação de órgãos. Bom, gente, vamos ouvir a doutora Neuza Salles, nossa fonoaudióloga. Ela sempre traz uma dica bem interessante pra gente. Bom dia, meus queridos ouvintes do programa Viva Bem. Como vocês estão? Hoje vamos conversar sobre a dicção ao usar a máscara de proteção à pandemia do Covid-19. Atualmente, a comunicação com a máscara é obrigatória para a saúde coletiva. Se você está utilizando a máscara correta, terá a possibilidade de abrir mais a boca para uma melhor dicção e, consequentemente, ser compreendido pelos ouvintes. É simples fazer isso. Em frente ao espelho, com a máscara, conte bem devagar até 10, abrindo um pouco mais a boca. Observe como a voz sai mais clara e audível. Assim você será mais bem compreendido. Quer saber mais sobre este e outros assuntos? Mande a sua dúvida, terei o maior prazer de responder. Acesse o meu Instagram, @DRA_NeuzaSalesFono, para conhecer outras orientações. Te espero lá ou aqui no próximo domingo no programa Viva Bem. Nós estamos em plena pandemia, né? Ainda estamos em pandemia. Um dos momentos mais difíceis está passando de forma lenta, meio receosos, enfim. Essa fila com certeza aumentou, não é, Benito? Isso, a pandemia ela teve uma repercussão muito forte, muito negativa nos transplantes, né? Porque nós ficamos voltados para leito de UTI para pacientes com Covid-19. Então, todos os transplantes eletivos, eles foram suspensos. A gente só estava fazendo transplante para pacientes priorizados, ou seja, aquele paciente que está na iminência de morrer. Então, a gente reduziu o número de leitos, né, para o transplante, ofertando esses leitos para os pacientes portadores do Covid. Além disso, o número de pacientes contaminados, né, cresceu assustadoramente. Então a gente teve casos até aqui no estado da família autorizar a doação e quando a gente realizar o exame, o PCR, o paciente estava com Covid, o que inviabiliza essa doação, né? Então a gente espera, a gente está agora numa curva descendente, né? A gente precisa ainda ter muito cuidado, porque em alguns países já está tendo aí uma segunda onda. Sim. E a gente não pode, né, perder de vista que nós precisamos nos proteger aqueles que amamos através do uso da máscara, através do isolamento social. Essa fila, claro que aí todo mundo, claro, com um momento como esse, não só em relação à doação, mas uma série de outros problemas aí acarretados pela pandemia e infelizmente a gente ainda vai, acho que contabilizar todos esses danos e prejuízos em todas as formas. Mas nesse caso específico da fila de quem espera, com certeza eu acho que nós perdemos vidas nesse tempo aí de espera,
não é? As pessoas, claro, também para doar com dificuldade. Veja como também é tão rigoroso, é tão bom saber disso, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora saibam como é cuidadoso, cauteloso. Veja, quando ia doar, fazer a retirada dos órgãos, o paciente estava com Covid, a pessoa, o cadáver, né? Essa pessoa tinha tido Covid, então não tinha condição. Aí vamos falando da fila. Ela aumentou, assim, vocês têm ideia se aumentou mais para quem espera coração, aumentou mais para uma córnea, aumentou mais para outro órgão? De um modo geral, Magda, o rim é aquele órgão onde a gente tem uma maior demanda, né? Mas o rim, graças a Deus, a gente tem a diálise, né? A hemodiálise, que a gente consegue manter o paciente vivo, em alguns casos, até que ele possa receber esse transplante. No entanto, para o transplante hepático, né, o fígado ele é um órgão que não tem substituto, ele desempenha várias funções no nosso corpo. Então, aqueles pacientes que evoluem com hepatite fulminante, e aí a gente faz um alerta e a gente chama atenção, porque muitas vezes a gente associa a cirrose hepática só ao alcoólatra, o que não é uma verdade. Nós temos cirrose medicamentosa, né? Inclusive não só na alopatia, mas na homeopatia. Então a gente acha que chá, de um modo geral, só faz bem, e a gente tem de tomar um cuidado muito grande. Nós, há 2 anos atrás, perdemos uma colega que começou a fazer uso de chá para emagrecer de uma forma descontrolada, e esse chá fez com que ela desenvolvesse uma cirrose fulminante. Então ela perdeu a função hepática, o fígado dela parou de funcionar, e ela precisou de um transplante assim, de uma forma muito abrupta, porque em 72 horas ela deveria ter sido transplantada, o que não aconteceu, e ela foi a óbito por conta da ausência desse doador. Então, os pacientes em lista que mais morrem são pacientes na lista de fígado, né? A maioria dos pacientes que estão saindo da lista nesse período de pandemia estão saindo por óbito, né? Porque não estão conseguindo o doador, tendo em vista a dificuldade que nós estamos enfrentando em localizar o doador. E muitas vezes, quando a gente tem um doador com os órgãos viáveis, sem contaminação pelo Covid, a família recusa a doação. Né? Então a gente precisa, nesse momento, ter um despertar, né, em relação a isso, da importância da doação de órgãos, porque muitas vezes o não à doação significa que aquelas pessoas que poderiam ser transplantadas morrerão por falta daquele órgão. Então, essa dor que a família está sentindo da perda do seu ente querido, a gente quer evitar que outras famílias tenham também. Através desse ato de amor, como você falou, de generosidade, de benevolência e também de cidadania, né? Porque é um cidadão da sociedade beneficiando outras pessoas da sociedade, que nunca imaginaram estar nessa situação de uma lista de espera e que infelizmente estão. Pois é. Benito, e por conta disso, nesse mês, especialmente este ano, vocês aqui estão com essa campanha pedindo às pessoas que gravem depoimentos. Eu já gravei o meu, eu sempre tenho a oportunidade. Que bom, pois é, fico honrada por isso. Sempre que tiver oportunidade nas entrevistas, deixo isso sempre muito claro. Minha família também tem ciência disso. E, enfim, fala um pouco dessa campanha. Esse propósito é isso, é tocar as pessoas de que elas podem também Exatamente. contribuir, né? Como a pandemia ela impediu que nós realizássemos atividades de rua, então a gente fazia caminhada, a gente fazia algumas atividades, corrida, né? E esse ano a gente não pôde fazer isso. Então a gente está utilizando a mídia social, né? Mais o Instagram, @transplante-sergipe. Estamos pedindo às pessoas que gravem um vídeo de 1 minuto com o celular na horizontal e se apresentem, uma apresentação rápida, nome, profissão, fale um pouco sobre a importância da doação, se é doador, se a família já sabe, e termine o vídeo com essa reflexão, né? E se fosse você aceitaria um órgão para salvar a sua vida? Então a gente pede que todos participem, né? Marque lá o @transplante-sergipe. Estamos pedindo também às autoridades, aos políticos, né? Que gravem seus vídeos, já que tem influência, tem muitos seguidores, para que a gente consiga mobilizar um maior número de pessoas, porque assim, a doação de órgãos, o transplante, ele é um bem da sociedade.
é uma coisa de utilidade pública. As pessoas precisam ter consciência da dimensão do que significa um doador de órgãos, né? Porque, como eu já disse anteriormente, ninguém pensa estar numa lista de espera por um transplante e, infelizmente, em algumas vezes nós vamos para essa lista, né? E assim, a gente imagina que é alguma doença complexa quando não é, né? Nós já falamos da cirrose, né? Puxar, e aí a gente tem a questão da hipertensão, a questão do diabetes, que leva muitas vezes à falência renal, né? Por um descuido. Então a gente precisa ter uma atenção à medicina preventiva no sentido de cuidar do nosso corpo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente tem de ter hábitos saudáveis. Então evitar comidas industrializadas, evitar o sedentarismo. Não precisa ser atleta, mas que faça sua caminhada, né? Que se alimente com comidas saudáveis, evite sal e açúcar, né? A gente precisa do sal e precisa do açúcar, mas em quantidades moderadas. Bom, e quem está nos ouvindo agora e queira, bom, em relação à campanha gravar um vídeo, de repente grave, marque a Central, o Instagram da Central, não é isso? @Transplante Sergipe. @Transplante Sergipe, ou até na sua própria rede social, faça isso, compartilhe com seus amigos e buscar numa hora realmente em que perca, né, um ente querido, alguma coisa assim, se a pessoa tem um telefone também, que ela pode buscar informações para ela ligar e dizer, olha, aconteceu isso, eu perdi uma pessoa agora e nós queremos Isso, doar. Nós temos o 3198-4242, 3198-4242 e o 3198-4243. Nós temos também aqui no estado a Organização de Procura de Órgãos, que funciona no Hospital de Urgência de Sergipe, através também do telefone 3216-2837. 3216-2837. Benito, nosso tempo, infelizmente, Beleza. que a gente hoje está dividindo, Pronto, né, o mas nosso foi problema. ótimo. Mas eu quero aqui, e os nossos ouvintes que nos acompanham agora, lembrar que nós estamos no YouTube, né? Nós estamos no Fanplay Aracaju. Você pode ouvir essa entrevista, um pouco dessas informações. Enfim, a gente deu esse enfoque agora nessa questão do setembro, mas Benito já esteve aqui com os estudantes e foi muito legal, né? A universidade envolvida. Só que a pandemia acaba desestruturando, bagunçando tudo. Mas nós voltaremos em breve, a casa está sempre aberta, nosso Viva Bem, de braços abertos, incentivando essa campanha, que as pessoas se mobilizem, porque como disse Benito, se fosse você, a pergunta é essa, se fosse você. Então quando a gente percebe que tem uma pessoa próxima a gente, ou até de repente, né, a gente mesmo, ninguém sabe, ninguém está livre. E não era para ter ninguém em fila, gente. Não era para ter, porque do mesmo jeito que nasce muita gente, morre muita gente. É uma etapa da vida, né? Pois que a gente precisa compreender, né, que é uma coisa inevitável, né? A gente fica com aquela saudade, mas o importante é a gente saber que aquele ente querido, ele foi benquisto, o que ele fez pra gente, o que ele fez pra sociedade. O doador, sem dúvida, o receptor, ele é muito grato a essa família, é muito grato a esse doador. Então você vai ter mais pessoas pedindo a intervenção do divino por você. Com certeza, e saber que ficou ali uma sementinha. Como eu disse no meu vídeo, se a gente não leva nada, por que a gente não pode deixar? Não é? Benito, mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar aqui do Viva Bem. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você realiza. Obrigado, a gratidão é sempre nossa. E você, eu não canso de dizer, uma parceirona mesmo, que Deus lhe ilumine cada vez mais. Amém, a nós todos. Conversando com o Benito aqui, Fernandes, coordenador da Central de Transplante de Sergipe, Setembro Verde, doação de órgãos. A gente volta já aqui com o nosso Viva Bem. Viva Bem. Setembro Dourado, laços de amor no combate ao câncer infanto-juvenil. Abrace esta causa. Fique alerta a alguns sinais e sintomas de suspeita. Palidez inexplicada, perda de peso, febre prolongada, crescimento de caroços em qualquer parte do corpo, vômitos acompanhados por dor de cabeça, dores nos ossos e articulações. O câncer não espera. Na dúvida, procure auxílio médico na unidade de saúde mais perto de você.
A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Alô, doutor. Olá, gente, de volta e agora ao nosso lado para um bate-papo, Dr. Venâncio Gomes, oncologista pediátrico, gentilmente vem aqui aos nossos estúdios para um bate-papo sobre o câncer infanto-juvenil. Nós também temos o mês dedicado ao alerta, à conscientização. Setembro Dourado, câncer infanto-juvenil preocupa muita gente. Poxa, meu Deus, quando a gente vê casos de crianças com câncer, um diagnóstico é algo que comove muito mais, nos deixa entristecidos, enfim, mas ao mesmo tempo a gente vê um olhar e um sorriso de uma criança que dá um vigor e uma força. Dr. Venâncio, bom dia, muito obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem para a gente falar desse tema tão importante. Eu que agradeço, Magna, a oportunidade. Realmente, o Setembro Dourado, uma das campanhas. Sim. É no combate ao câncer infanto-juvenil e conscientização. E aí a gente está debatendo, falando dos sinais e sintomas, para que a gente possa, de alguma forma, trazer essa criança que esteja acometida, né, pelo diagnóstico de câncer ao serviço de referência, para que ele possa ser tratado de forma precoce, menos tratamento, maior chance de cura e cura com qualidade de vida. Então, o diagnóstico precoce é o nosso lema sempre. Que bom. E doutor Venâncio, quais assim os tumores mais frequentes ou câncer mais comum na criança? Nessa faixa etária, e a gente frisa aqui que vai de 0 a 19 anos, não completos, né? 18 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nessa faixa etária são as leucemias, as leucoses, leucemias agudas, o tipo mais comum. Elas se subdividem em leucemia linfóide aguda, que é a mais comum, mieloide aguda e a mieloide crônica. Para que a gente possa, né, de alguma forma explicar, são os cânceres de sangue, do sangue, né? Sim. Então, geralmente, nesses casos específicos, a criança pode ter um quadro de cansaço, palidez, né, ficar muito amarelinha, porque ele vai se originar na medula óssea que produz o sangue. Então, as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Então, a criança ela vai ter as alterações a partir dessas alterações. Tá? Então, ela vai ter uma anemia, é aquela mãe que acha que a criança está mais pálida, mais amarela, e aí ela pode, em consequência, fraqueza, pode ter febre associada, em grande parte das vezes a febre está associada, perda de peso, e aí altera, como está na medula óssea, né, a produção dos componentes da medula óssea, plaquetas, então pode ter sangramentos, manchas roxas pelo corpo. Então assim, eu vou falar mais detalhadamente no bate-papo sobre os sinais e sintomas, mas o importante é, uma vez tendo essas alterações, o cuidador, né, o pediatra, o médico de saúde da família, o profissional de saúde, uma vez identificando, encaminhar essa criança ao serviço de referência para um diagnóstico mais rápido. Né? Então o principal centro de atendimento aqui no estado é o USE, é o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, que é situado no USE, né, no Hospital de Urgência de Sergipe. A criança foi encaminhada, chegou lá, ela é atendida. Tá? Que bom.
Qualquer dificuldade no momento, marcação é para quando, doutor? Para anteontem. Então a gente tem que atender logo. Tem que ser rápido isso, né? Como a nossa demanda não é é uma demanda grande, claro, porque nós somos praticamente o único centro. Tem o hospital de cirurgia, mas não é um centro grande como o USE. E a nossa demanda tem como a gente se adequar, né, para poder atender essa criança de forma rápida. Em termos de números, né? O que é que hoje, assim, de repente a gente pode considerar? Atinge mais meninas, mais meninos? Existe isso? Existe ou não? Assim, a gente tem vários tipos, né? Então, leucemias, aí tem os tumores de sistema nervoso central, que são o segundo tipo mais comum. Osteosarcoma, que são os cânceres ósseos, sarcoma de Ewing, também ósseo, sarcoma de partes moles, neuroblastoma, tumor de Wilms, vários tipos, e cada um desses tem uma incidência maior para menino e maior para menina. O INCA faz uma estimativa que em torno de 12.500 casos novos de câncer infanto-juvenil nessa faixa etária. Já representa, em alguns casos, a primeira causa-morte, né? Perde para traumas, e representa de 2 a 3% de todos os cânceres. Então, é relativamente raro em comparação ao, por exemplo, câncer de colo, câncer de próstata, câncer de pulmão. Mas, para a gente que lida, sempre vai ser uma estatística, veja, 100%, né? Porque nós estamos lá lidando com a criança, então essa criança vai ser referenciada. O que a gente luta é que ela possa chegar cedo, para que um colega lá do interior esteja com dificuldade de prosseguir uma investigação, então ele pode fazer esse encaminhamento. Para ir para o serviço de oncologia infantil, baixo encaminhamento. Não precisa do diagnóstico. Isso é importante a gente frisar aqui, Magra. Porque para o adulto, devido à demanda, o paciente tem que chegar com o diagnóstico. Biópsia, vamos dizer assim, o laudo anátomo patológico. Na pediatria, não. Uma vez feita a suspeita, encaminha. E aí lá a gente faz essa investigação. Porque as pessoas, mas meu Deus, como? A gente sempre nunca quer aceitar nada em criança, né? Porque, poxa, por que tão cedo? O que acontece? Isso seria alguma coisa genética, doutor? Existe alguma explicação nessa faixa para etária isso? inverte a ordem das coisas, né? Então, assim, essas doenças são características de uma faixa etária mais idosa, né? Porque, assim, a origem do câncer infantil, isso é incógnita. Estuda-se isso para tentar associar causas ao determinado tipo de câncer infantil ou de uma forma geral. A principal hipótese é a teoria dos 2 eventos. O que é isso? É a teoria de Knudsen. Ou seja, eu teria que ter, eu brinco, tico e teco. Eu teria que ter um evento, seria tico. Sim. O outro evento, teco. Os 2 eventos causariam a mutação e essa célula iria se replicar. Por que eles perceberam isso? Em relação ao retinoblastoma bilateral, isso só ocorria em crianças abaixo de 1 ano e era nos 2 olhos, vários focos. E o unilateral, o mesmo retinoblastoma, em crianças acima de 1 ano, ele era unilateral e com um tumor só. Então eles teorizaram isso, claro, né? Então o primeiro evento, retinoblastoma unilateral, é intraútero. E o segundo evento é extraútero. E nos outros, todos os 2, depois que a criança nasceu. Agora, a dificuldade é quais são esses eventos. Sim. Então, assim, é complexo. É complexo, porque assim, não existe uma carga de vida, né, que favoreça. E nem de uso da máquina corpo humano. Então, né? aquela história de prevenção, por exemplo, a gente quando fala sempre num câncer, num adulto, um outro câncer que você associe, por exemplo, ao uso, alguém que fuma. Fuma muito, Que fuma muito. Você tem uma tendência, cuidado aí, né? Principalmente um câncer de pulmão ou coisa desse tipo. Numa criança, o que é que de repente, então, hábitos saudáveis, alimentação saudável, se enquadraria? O hábito saudável, todas as faixas etárias. Né? Eu diria que a maior prevenção para a criança seria um acompanhamento pediátrico correto, que a gente chama de puericultura. Né? Então essa criança, para que essa criança ela possa ficar protegida, bem cuidada, claro, pelos pais, e fazendo um acompanhamento rotineiro, correto com o pediatra. Porque não é salvo-conduto aquela criança que faz um acompanhamento correto que nunca vai ter nada, não. Se você faz o acompanhamento com o seu pediatra de uma forma rotineira, a chance de uma descoberta mais cedo é maior. Então, a maior prevenção seria essa, né? Você ter esse acompanhamento correto. Porque os efeitos do tempo, claro que na criança, por uma questão óbvia, né? A idade, são menores do que no adulto. Sim. Essa criança que, por exemplo, que ela possa ou vá ter
essa sequência correta de consulta, né? Por exemplo, mais cedo é maior. Sim, até completar um aninho é todos os aí meses. Aí todo mundo relaxa depois de 2 anos, aí, Aham. sabe? Então isso é importante porque essa criança, ela é fisgada quando tá tendo alguma coisa. Então, Mas isso é infelizmente a importante. nossa realidade Não é muito assim, é. tá? Aham. Veja, dificuldade geral, relaxamento de todo mundo e por aí vai. Aham. Quem, de alguma forma, a gente sempre passa essa consciência. E mesmo aqueles colegas que estão, veja, trabalhando aí Sergipe afora, né? Sim. Eles possam identificar e reconhecer, porque a cultura do pronto-socorro ainda existe no Brasil todo, não é só aqui não. Ou seja, meu filho está com alguma coisa, eu vou no pronto-socorro. Então a gente que está lá na ponta, né, no serviço de oncologia, a gente faz a história clínica, a gente percebe as dificuldades. Se eu desenvolvo um tipo de câncer infantil, isso vai evoluir para chegar a algum lugar, porque é uma evolução. Você não retroage. Estou desenvolvendo uma leucemia, eu vou iniciar, o momento vai iniciar. Então eu vou ter sintomas, isso gradativamente vai piorar e fatalmente vai chegar no nosso serviço. A ideia é chegar antes, né? Uhum. Então às vezes você vai no pronto-socorro com a sintomatologia, que aí a gente vai falar isso aqui, por exemplo, os sintomas do câncer infantil se misturam com os sintomas das doenças próprias da infância. Então qual é a criança que nunca teve febre? Nenhuma no mundo, eu não conheço nenhuma, todas tiveram. Em algum momento uma criança vai ter uma febre. Aquela febre que aparece sem razão nenhuma, aquela febre que a criança brincou o dia inteiro e chega de noite com febre, não quer dizer que isso tudo é câncer, né? Então, assim, existem algumas características que a gente liga o sinal de alerta. Então, uma febre que dure mais de 8 dias, sem nenhuma causa aparente, vamos ter que investigar. Aí é onde entra essa sensibilidade do colega para fazer esse encaminhamento mais cedo, né? Pois é. Então, vamos aproveitar, doutor Venâncio Gomes, nosso entrevistado aqui no nosso quadro Alô Doutor, nesse Setembro Dourado, para a gente falar então sobre esses sinais e sintomas de alerta para os pais. Não é porque, como o senhor disse, de repente alguns que se confundem, é uma bobagem. Uma reclamaçãozinha, besteira, passou e tal. Mas para um pai, para uma mãe, ele percebe que tem algo diferente. E a criança também muda. Então, aí como seria esse alerta? O que é que os pais que nos ouvem agora, como eles podem perceber? Criança não é de inventar. Para dorzinha, não. Então, é importante para que ninguém fique angustiado achando que tudo é câncer. Sim. Tá? Veja, não é isso. A ideia é viver uma vida normal, feliz. Estamos num momento difícil no mundo. Sim. Mas vamos viver. A vida tá aí pujante para que a gente possa aproveitar. Então nada para ficar todo mundo angustiado. Chega, meu filho tem câncer que teve febre uma vez ao dia. Não existe, tá? Então, primeiro ponto, Magna, é essa criança, veja, fazer um acompanhamento pediátrico correto. Por quê? Eu brinco às vezes assim, olha, um exemplo, isso é proibido até pelo nosso código de ética médica. Olha, se você quer saber se seu filho tem câncer, procure fulano e tal. Ia ter uma fila imensa. Sim. Não existe isso. Existe. Então, assim, essa triagem inicial é importantíssima para que a gente não resolva os problemas da atenção básica lá no serviço de oncologia, né? Sim. Então, por isso é que não é assim, só pode ir por um encaminhamento médico. Não. O ideal, de forma ética, é que sim. Porque se isso não for câncer, e um exemplo, a professora que levou lá no serviço de oncologia, eu posso reencaminhar para a professora? Não. Eu tenho que reencaminhar para um médico, para que ele possa continuar esse acompanhamento. Por isso que essa ideia do acompanhamento da puericultura é importantíssima, tá? Então, por exemplo, esse pai, esse cuidador, aí entre os professores, cuidadores, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, todos. Aquela criança que tem uma febre, como eu já falei, de 8 dias, sem nenhuma causa aparente, sem nada. Vamos ligar o sinal de alerta? Sim. Qualquer caroço que apareça no corpo, sem nenhuma razão. Eu notei um carocinho aqui no meu filho. Veja que interessante que aquelas crianças menores, existem 2 tipos de tumores, o tumor de Wilms e o neuroblastoma, que é a faixa etária de maior incidência de 1 a 5 anos, justamente onde são mais cuidadas, mais dependentes de seu cuidador, geralmente a mãe. Então a mãe dando um banho nota o caroço. Mas se essa criança for rotineiramente ao pediatra e ele palpar o abdômen, quer dizer, fazer uma massagem na barriguinha da criança, palpar, fazer tudo direitinho, ver as lojas renais, palpando, ele pode perceber sem a criança ter nenhum sintoma. E uma vez o pediatra notando essa loja renal, ou o médico de saúde da família, ou o médico, notando a loja renal ocupada, encaminha o serviço, que pode ser tumor. Não é não? Ótimo, a gente reencaminha. E é interessante, eu digo aos colegas médicos, teve dúvida? Encaminhe. Perfeito. Teve dúvida? Encaminhar? Será que pode ser?
Se você teve dúvida, encaminha o serviço. Isso é que é importante. Então, aquele caroço que aparece, será que é? Não, uma pancadinha. Teve dúvida, vai ao pediatra. Leve ao médico. Essa parte inicial é importantíssima, como eu falei a vocês. Então, massas pelo corpo sem causa aparente, isso é até mais fácil, que é mais objetivo. Como eu falei, palidez sem causa aparente, até sai um videozinho aí que talvez vocês, né, possam colocar aí para, de alguma forma, orientar melhor. Então, aquela palidez, manchas roxas pelo corpo, sem associar a um trauma. Geralmente aquela criança, doutor, meu filho tá com a perninha toda roxa. Interessante, só a perninha. Não vai estar os locais que não estão associados a trauma. Aquela criancinha virada. Uma pancada. Então não é mancha roxa, hematomas grandes, não. Vai ser mais fácil você identificar. São aquelas pequenas manchas roxas. Então, quando geralmente aparecerem em locais que não estão associados a traumas, então liga o sinal de alerta. Emagrecimento sem causa aparente, liga o sinal de alerta. Dores de cabeça, cefaleia, principalmente que acorda a criança de manhã, a criança vomita e a dor de cabeça passa, liga o sinal de alerta. Estrabismo, o olhinho trocado, né? Vesgo, pronto, o olhinho vesgo. Sim. Então, sem causa aparente, às vezes existem as causas fisiológicas, por isso que é para que as pessoas possam fazer, as mães possam e os pais possam levar essas crianças ao pediatra, porque tem criança que tem estrabismo e isso é fisiológico. As mais novinhas estão tentando, vamos dizer assim, eu não sou oftalmologista, mas fixar a visão, e aí força o olhinho, aí tem o estrabismo convergente, isso é fisiológico. Então, mas assim, eu sempre digo, teve dúvida, o colega médico teve dúvida, o pediatra, encaminha pra gente, entendeu? Então assim, todos esses sinais de alerta são importantes para que a gente possa iniciar essa investigação mais cedo. E uma vez dando esse diagnóstico mais cedo, a gente, e confirmando, inicia um tratamento menos agressivo, com a maior chance de cura e cura com qualidade de vida, né? Então a gente sempre frisa esse mantra, né? Diagnóstico precoce, reconhecer esses sinais e sintomas. E interessante encaminhe direto. O colega médico, veja, a nível de Sergipe, até ali Bahia, né? Somos SUS, tudo uma coisa só. Isso. Então, Rio Real, Adustina, a gente tem muitos pacientes. Teve dúvida? Encaminhe ao Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite. A criança tem que estar estável, claro, né? Para não chegar grave, que aí tem que ser via pronto-socorro. Mas uma vez fazendo esse diagnóstico inicial, a gente, quer dizer, essa suspeita inicial, a gente consegue fazer esse diagnóstico. E aí a gente aproveita a oportunidade, frisa a importância das casas de apoio, que estão na luta, todo esse suporte de exames mais rápidos. A gente já tem um tempinho de história, tem uns 15 anos aí de oncologia pediátrica, e a gente já teve muita experiência, muitos casos onde uma demora foi por causa de um ultrassom. E o que mais me marcou foi uma semana de demora por conta de um hemograma. Meu Deus do céu. Então assim, são realidades difíceis. Em alguns casos, essa demora foi realmente a resultante de um desfecho ruim. Em outros casos, não. O diagnóstico foi dado e o desfecho ruim foi pela evolução da doença em si, né? Porque nem sempre o diagnóstico precoce é um sinônimo de sucesso de cura. É um sinônimo de luta. Então, assim, é mais uma arma no objetivo maior que o objetivo da gente conseguir a cura. Mas, assim, por conta de uma realidade, a gente que trabalha com isso, da luta, de tanto sofrimento, a gente sempre colocar o ponto de cuidar. Então a gente cuida de todos e todos são vencedores. Independente, claro, do nosso maior objetivo, que seria dar a essa criança a possibilidade de ela ter uma vida normal a longo prazo. Cuidar é tudo. E existe esse vínculo, o vínculo da equipe, o vínculo de todos, né, com os pacientes da luta. Então a gente está lá lutando. Aí eu gosto muito de São Paulo, Paulo de Tarso, que diria, eu tenho que praticar o bom combate, né? O resultado não é meu. A gente entrega a Deus, a Jesus, que por conta dessa situação, que é uma situação que a gente lida direto, né? Então assim, inclusive o Setembro Dourado é uma campanha para cada vez melhorar os índices, melhorar tudo. E aí são os estudos, novos modelos de tratamento, novos protocolos, tudo vai melhorando, graças a Deus, não é? Sempre. Então aquela ideia, né? Olha, câncer infantil, morte, não. Agora a gente ainda não tirou o câncer infantil, luta. Então eu sempre brinco, às vezes é um adolescente, eu digo, tio,
vamos brigar juntos. Se eu brigar sozinho, provavelmente eu vou perder a luta. Então, se a gente brigar junto, a gente pode ganhar. Que maravilha. E vai ganhar. Então, é sempre nessa Isso linha. estimula. Veja só que coisa maravilhosa. Bom, nós estamos entrevistando o Dr. Venâncio Gomes, oncologista pediátrico. Nós estamos falando sobre o câncer infanto-juvenil, sempre no oferecimento da clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Também conosco Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Bom, e nessa pausa vamos aproveitar para ouvir uma dica de atividade física com o nosso Herardo Costa, nosso personal aqui do Viva Bem. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada aqui. Herardo Costa, o seu personal trainer. Atividades podem ser mais do que só as físicas. Vou te dar uma dica valiosa hoje. Para esses tempos de pandemia, é importante que você saiba que isso vai te ajudar. É a meditação. Cara, a meditação é aquele momento em que você para total, controla a ansiedade, pensa, medita, deseja, agradece, pede. É aquele momento em que você tenta limpar a sua mente, em que você tenta concentrar seu pensamento só em coisas boas, só em energias boas, só em emanações positivas para a sua vida em primeiro lugar. Tem que começar por você, não esqueça disso, é muito importante. E também para aqueles que você ama. E agora, nesse momento, para aqueles que você não conhece, mas que você sabe que está passando por um momento terrível com essa pandemia, com o Covid-19. O que vai acontecer? Peça por eles, peça pelas famílias deles, peça pelos agentes de saúde, né? Medite sobre isso, medite o que você poderia fazer de mais e de melhor para poder colaborar para que isso passe logo. E a meditação é um caminho sem volta. Depois que você se acostuma, dificilmente vai viver sem. Então fica essa minha dica de hoje aqui para que você procure um momento certo, bota uma musiquinha mais leve. Se você tem dificuldade de se concentrar, o que você faz? Bota um fonezinho de ouvido, vai para um cantinho da casa que não tenha muita gente e coloca seu fone de ouvido com a musiquinha bem suave, bem tranquila, de preferência instrumental. E aí então você vai poder viajar na sua mente, tentando aliviar todo o peso desse estresse e buscar soluções melhores para a sua vida através de uma energia positiva. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva bem! Dr. Venâncio Gomes, oncologista pediátrico, nosso entrevistado aqui do Viva Bem. Quando a gente vê o nosso tempo, é sempre muito curtindo esse bate-papo, porque foi mais para a gente um alerta, né? Porque nós já falamos mais cedo no programa sobre o Setembro Verde, doação de órgãos, e estamos finalizando o programa falando sobre o Setembro Dourado, que é a de orientação e alerta para o câncer infanto-juvenil. O que é que hoje se apresenta nesse momento para a gente aqui já concluindo aqui nosso bate-papo? Então, os modelos de tratamento, Magna, são os principais: quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? Certo. Isso tudo é feito mediante protocolos, mediante estudos. Olha, inicio quimioterapia, faço a cirurgia, consolido com quimioterapia, alguns apenas quimioterapia, outros apenas cirurgia e radioterapia. Então, cada tipo tem o seu modelo de tratamento. Os cânceres nessa faixa etária são mais agressivos. Por isso que eles vêm mais floridos, claro, de sintomatologia e de forma mais rápida. Por isso a necessidade de um diagnóstico. Claro que eu falo de câncer de uma forma geral, seja infantil ou adulto, tem que ser rápido. Diagnóstico precoce sempre. Certo. Câncer de mama, câncer de colo de útero, enfim, câncer de pulmão, todos. Mas na faixa etária infanto-juvenil, é um detalhe que tem que ser levado em consideração por conta dessa característica. Então, são cânceres mais agressivos, as células se replicam, né? Se multiplicam mais rápido, por isso respondem melhor ao tratamento. Agora, claro que o tratamento cobra um preço que ele é mais agressivo. Sim. E aí, uma vez feito esse tratamento,
E aí, assim, às vezes a gente perde algumas crianças, então é uma tristeza muito grande, mas o importante é tentar sempre seguir aquele caminho, né? Enfim, diagnóstico, confirmação e seguir aí o tratamento, né? Aproveito aqui e mando um abraço aí para a equipe de oncologia ortopédica, que realmente mudou liderados, né? Doutor Adonai, doutor Idelbrando, lá do USE, guerreiros lá com a gente. Que maravilha. Bom, eu quero agradecer imensamente, doutor Venâncio Gomes, por dar essa contribuição aqui no nosso Viva Bem, mas já estávamos aqui já comentando que depois, tendo uma oportunidade na agenda, vir aqui para a gente falar um pouco mais, com mais tempo, né, dedicado à importância e principalmente ao alerta, chamando atenção aos pais, aos sinais, aos sintomas. A criança, de alguma forma, ela pode manifestar, enfim, fique atento a isso, as chances com certeza serão bem maiores. Muitíssimo obrigada e parabéns à equipe maravilhosa que lhe acompanha lá no hospital. Na oncologia. Eu agradeço a oportunidade, Magna. Sempre é bom a gente falar, né? Claro, eu sou suspeito, não é bom falar disso, que câncer é uma coisa que eu sempre digo assim, olha, mãezinha, eu estou lhe expulsando aqui para a senhora não vir mais nunca. Não me procure mais. Aí é quando a gente afasta, né? Sim. Mas uma vez a gente né, diagnosticando, a gente acolhe, a gente pega na mão e segue adiante. Então, falar do câncer infanto-juvenil, chamar a atenção, frisar essa conscientização e a campanha do setembro é muito importante. E mais uma vez aí agradeço e queria mandar um abraço também para toda a equipe lá, né, da oncologia pediátrica. Nós somos guerreiros e assim, nós não somos muitos, né? Então a gente está sempre se ajudando. Quando um fica mais triste, o outro levanta o moral, vamos dizer assim. Então, um abraço aí para o doutor Anselmo, doutora Rosana, doutora Simone, doutora Pérola, doutor Oswaldo, doutor Richa e doutora Ana Carolina. Poxa, essa equipe é uma aí. Seleção fantástica. Realmente o nosso carinho também, nosso abraço. Doutor Venâncio, muitíssimo obrigada e com certeza em breve voltaremos a conversar aqui no Viva Bem. Gente, obrigada pelo carinho da audiência, obrigada Fernando pelo apoio técnico. Nosso Viva Bem fica aqui desejando a você um domingo de paz e de muita alegria. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.